Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal do Portal Revoluta. Chegamos ao 9º episódio da segunda temporada do programa Eu Que Fiz. E nesse episódio o convidado, ele é bibliotecário, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mora na Bahia e, como ele mesmo diz, ele é baiano de tripas e coração. Eu estou falando do Marcos Borgon. O Marcos vai apresentar para a gente o livro O Pênalti Perdido. Bom, eu não vou dar spoiler, vou deixar o Marcos Borgon explicar, a história desse livro. O que eu tenho a dizer, além do conteúdo que é super bacana, é o formato do livro, que eu achei muito legal. Ele foi lançado numa coleção chamada Cartas Baianas, pela editora P55. E o formato dele é esse, ó. Ele é uma carta, né? É um envelope. Legal, né? Tudo remete a uma postagem mesmo, a uma carta, naqueles moldes tradicionais que as pessoas quase não usam mais. Então é isso. Fiquem agora com o 9º episódio do programa Eu Que Fiz, da segunda temporada, com Marcos Borgon apresentando O Pênalti Perdido. Alô pessoal do Portal Revoluta, meu nome é Marcos Borgon e eu estou aqui para apresentar o meu livro O Pênalti Perdido, que foi lançado em 2016 pela editora P55 através da coleção Cartas Baianas. Esse livro é uma novela juvenil e, apesar do título, ele não trata especificamente de futebol. É um personagem de 13 anos, um garoto, que pensa em ser jogador de futebol. E esse é o mote da história. Mas ele, na verdade, é quando ele se depara com as principais questões da humanidade, assim, né? Com os revés da amizade, com as questões sociais, com os conflitos familiares, principalmente com as questões de autoestima, né? E daí se desenvolve toda a história e o título já fala do pênalti perdido, que é uma situação que ocorre e segue esse fio por toda a novela. Bom, a inspiração para o livro minha foi essa história já me rondava há muito tempo. E como eu morei em conjunto popular e a história se passa no conjunto popular, essas minhas memórias afetivas desse tempo foi o que me fez escrever. Foi a principal inspiração, pode-se dizer assim, né? E também o futebol, que sempre foi uma grande paixão minha, então eu juntei essa questão do futebol com ter vivido num conjunto popular, vivido muito das questões ali que são abordadas no livro. Então acho que, eu não sei bem se é uma inspiração, mas pelo menos foi da onde eu consegui recolher esse material para escrever o livro Pênalti Perdido. Se a gente pensar o futebol, pelo tamanho que o futebol tem no país, no Brasil, que representa, realmente são poucas obras que tratam de futebol. Mas eu acho que também é uma meia-verdade, porque existe muito livro de ficção que trata de futebol. E para mim, a inspiração, não sei se foi bem uma inspiração, mas foi um conselho de Hemingway, que ele diz que é bom você tratar daquilo que você domina, tratar daquilo que lhe é familiar. E o futebol, como sempre foi minha paixão, e como eu jogo desde sempre e fui garoto também, tive lá minhas pretensões de ser jogador de futebol, para mim era uma coisa bem comum e um universo bem familiar. Agora, o livro em si, o futebol, ele é tratado menos do aspecto esportivo e mais como elemento agregador, mais como aquele elemento que pode levar alguém a sonhar um futuro melhor para si e para sua família. Então eu acho que tem isso também, que não é o futebol como esporte, mas o futebol como uma capacidade de ascensão social e de emancipação pessoal
de alguém, né, de um garoto, por exemplo, de 13 anos que tem ali todos os sonhos do mundo, né? Bom, para mim não se trata de um livro autobiográfico ou de autoficção, que é algo que está muito em voga hoje, né? Mas, obviamente, que a literatura se alimenta da vida, né? Das nossas memórias. Uma matéria-prima da literatura é a memória que a gente tem. Então, obviamente, eu recorri à minha memória, à memória afetiva, né? Para poder escrever muito daquelas passagens que tem no livro. Mas não assim, eu afirmar que é um livro autobiográfico, para mim, não é verdadeiro. Mas, obviamente, sendo literatura, sendo memória, e memória também é ficção, memória é invenção, então, para mim, pode-se dizer que é ficção e também é biográfico na medida que não é. Bom, essa foi uma ideia, já me rondava há muito tempo, já na ideia antiga, que ela me perseguia, né? E assim, mas no momento que eu resolvi escrever a primeira frase até a última, nessa primeira versão, deve ter sido em torno de 4 meses. Mas até a publicação demorou muito tempo, porque eu apresentei para a editora, e a editora ficou 1 ano e pouco lá até conseguir publicar, então demorou bastante tempo. E nesse tempo também houve muitas revisões aí de minha parte, foi e voltou algumas vezes, até que a editora pediu de novo, mandou e pediu para que eu revisasse, então demorou bastante tempo aí nesse ínterim aí, até de escrever a primeira frase até ser publicado. Bem, sobre o processo de criação, eu não tenho assim nenhuma curiosidade específica para falar. Porque o processo de criação é muito comum, muito solitário, muito monótono ali, então raramente acontece alguma coisa digna de nota, assim, de registro. Mas depois de publicado, eu tenho uma curiosidade, que para mim foi bem interessante, uma das melhores respostas que eu tive, que foi o pai de uma colega minha, colega de trabalho, que ele não é um leitor assim, mas gosta muito de futebol, e ela disse que ele viu lá o livro, começou a ler, e ela pegou, depois passou, ele estava lendo muito atentamente, e depois terminou, procurou ela para perguntar se eu tinha outros mais naquela faixa ali. Então isso foi uma resposta bem interessante, bem curiosa que eu tive sobre o livro O Pênalti Perdido. O projeto gráfico foi desenvolvido pela editora, né? Que é uma coleção, como eu falei, se trata de uma coleção, então todos têm o mesmo formato, né? Formato de carta, muda apenas a cor e essa vinheta aqui. Que, inclusive, nessa daqui eu fiquei muito satisfeito, muito feliz pela ideia de deslocar o artigo, né? Do título aqui, porque tem a ver com a narrativa, quem lê vai poder entender. Então, ficou bem bacana aqui essa vinheta. E ela também, o projeto gráfico é muito bom, assim, ele tem um formato, né, de carta, então ele tem toda uma capricho aqui editorial, então é bem bacana, muito interessante. Bom, meu primeiro contato com a literatura, acho que é muito comum, é até um clichê da minha geração, que é pelos quadrinhos, né? Pelas revistas em quadrinhos. E ali na primeira infância, meus pais me davam para ler, então acho que eu aprendi a ler, inclusive, com revista em quadrinho. Então esse foi o primeiro contato, assim, para dizer, com a leitura. Com a literatura em si, acho que foi com as fábulas dos irmãos Grimm, e principalmente com a coleção Vagalume. A coleção Vagalume, que realmente formou muito leitor ali, também na minha geração. Eu acho que eu posso dizer assim que o primeiro contato com a literatura mesmo foi a coleção Vagalume. Meu livro de cabeceira, diferentemente do que acontece com a maioria das pessoas que indicam aquele grande livro da vida, o livro mais especial, mais importante, o meu livro é um livro literalmente que eu coloco na cabeceira e leio aleatoriamente, assim, uma página a esmo, como se fosse o Xing, que é esse aqui, ó, O Livro dos Desassossegos, de Fernando Pessoa / Bernardo Soares. E este livro, como ele não tem uma linearidade,
e eu posso pegar aleatoriamente e ler as passagens que são poéticas, mas também são reflexivas, né? Muita filosofia. Então essa é a minha opção, por deixar na cabeceira e ler sempre que posso, aleatoriamente. Então esse é o meu livro de cabeceira. Bom, meu calo literário, se fosse perguntado há um tempo atrás, eu diria que era o Hemingway. Mas o Hemingway eu acabei encontrando os contos e me conciliei com os contos do Hemingway. Os romances é que ainda eu não consegui ainda me adaptar muito bem, né? Agora, meu calo literário, tirando o Hemingway, né, que, como eu disse, os contos eu acabei gostando, é Saramago. A José Saramago é meu calo literário. Eu ainda não consegui me encontrar nos romances de José Saramago. Acho que Saramago é meu calo literário. A minha indicação de livro independente vai ser esse aqui, ó, Sexy Ugly, de Paulo Bono, editora Mondrongo. Isso daqui é um romance noir, mas não se trata de um romance noir dos moldes tradicionais. Ele daqui é um noir satírico, né? Eles passam entre Salvador e Feira de Santana. Trata-se de um prostíbulo para atender pessoas com deficiência, pessoas feias, né? E o protagonista é contratado para fazer uma peça publicitária para esse prostíbulo. E aí ocorre um assassinato, e aí se desenrola toda a trama, que é muito engraçada e tem suspense, e muito divertido também esse livro de Paulo Bono, que é um autor que tem uma pegada cômica, uma veia cômica bem interessante, bem acentuada, mas também tem outros aspectos assim de comoção, né, de emoção e de suspense também no livro. Então essa é a minha indicação de literatura independente, Paulo Bono, Sexy Ugly. E esse foi o Marcos Borgon falando do livro Pênalti Perdido, esse livro aqui super fofo. Para você que ficou interessado em adquirir o livro, eu vou deixar o link tanto das redes do Marcos Borgon para vocês acompanharem o trabalho dele, como também o link para a aquisição do livro, tá bom? É um livro bem bacana, né? Ainda não li, recebi há poucos dias, agradeço demais ao Marcos Borgon por ter me enviado o livro, lerei e estou super curiosa para ler essa carta. Então é isso, então não se esqueça, aqui na descrição do vídeo vão ter os links, né, para acompanhar o Marcos Borgon e também o nome dos livros e autores que ele citou durante o episódio, tá bom? Bom, chegou a hora de indicar mais um livro e dessa vez eu estou trazendo um prêmio Nobel de Literatura para vocês, que é o Albert Camus, com o livro mais pop dele, mais conhecido, que é O Estrangeiro. O Albert Camus é um francês que nasceu na Argélia, né? E essa história se passa na Argélia. Não se enganem com o tamanho do livro, viu? Ele é pequenininho, é uma edição de bolso com um pouco mais de 100 páginas, mas ele é grande em conteúdo e denso. Sim, eu tenho uma queda por leituras densas, né? Dostoiévski, Kafka, enfim, Sartre e Albert Camus. É um livro mega denso, né? Ele foi escrito em 1947, mas ele é super atual. Ele aborda o julgamento de um criminoso, né, que é o personagem principal do livro. E nesse julgamento, ele é julgado muito mais pelas ações que ele teve no decorrer da vida, como o não expressar remorso, nem dor, nenhuma emoção no velório de sua própria mãe, né, assim como outras atitudes. É uma pessoa que não consegue expressar emoções e paga um preço por isso, né? Ele mata acidentalmente um homem e é julgado, mas é julgado muito mais, como eu disse, pelas ações
em sua vida cotidiana do que pelo crime em si, né? Algo parecido com o que a gente passa hoje em dia, né? Guardadas as devidas proporções, mas numa cultura de cancelamento e de julgamentos, né? de nossas atitudes. A leitura que se tem é que o personagem principal ele é um estrangeiro dentro do seu próprio corpo, né? À procura de uma liberdade, de se expressar sem ser julgado. Bom, é isso. É um livro que eu acho essencial ser lido. E não é porque é de um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, não. Mas é porque Albert Camus é um autor, um exímio autor, escreve com muita destreza e nos faz mergulhar no universo que ele apresenta pra gente em suas obras. Então fica aqui minha dica do Camus, O Estrangeiro, viu? E queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal, as pessoas que estão chegando, né, os novos inscritos. Queria pedir que vocês convidassem os seus amigos para que mais pessoas se inscrevam no canal e fiquem por dentro desse conteúdo, né, de literatura e desse mundo de autores novos e clássicos, né? Essa mistura que a gente consegue fazer aqui no Eu Que Fiz, de trazer novos autores e novas propostas de publicações e, além disso, resgatar alguns autores e tirar do fundo do baú aqueles livros, né, que algumas pessoas nunca ouviram falar. Eu acho que é um universo muito bacana a ser explorado. Como diz Elisa Lucinda, né? O livro é a passagem de viagem mais barata que existe, que basta abrir as páginas de um livro. E, como eu sempre digo, só a arte salva. Então, até o próximo episódio. Um beijo e tchau!